Estamos iniciando mais um programa Sementes Literárias, comigo, Luciano Melo, e hoje eu vou apresentar um clássico para vocês, né? Uma daquelas obras que eu diria que está nos 50 livros que nós não podemos, né, deixar de ler. A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. Eu diria que uma leitura extremamente atual nesses tempos que estamos vivendo, né? Não é um livro leve, né? Não é um livro agradável necessariamente do ponto de vista do seu conteúdo, né? Porque ele nos provoca muito, nos instiga muito, ele nos tira de fato desse lugar de passageiros da vida para assumirmos, né, de fato o nosso papel, o nosso lugar como sujeitos, com provocações extremamente, eu diria, pertinentes nesses tempos que estamos vivendo. E Milan Kundera, esse livro, apesar de não ser um livro biográfico, né, ele foi escrito no exílio, na França. Milan Kundera vivia em Praga, né, na época da Segunda Guerra, do domínio russo. E o livro ele traz muitos esses momentos de revolução, de questionamento social, a partir desse movimento que eles viviam de libertação do Império Soviético, né, da busca por uma expressão de uma liberdade de um povo. E ele faz isso, né? Ele une dois conteúdos que para mim assim, são muito valiosos e muito prazerosos como prática de leitura, que é exatamente a filosofia e a história. E ele faz isso com a inteligência de poucos, né? Porque ele vai conectando esses conteúdos a partir de um romance. E esse romance traz exatamente esse contexto de uma época, mas de maneira fictícia, né? Com personagens fictícios, trazendo aí todos os dramas da alma humana, nas suas maiores agruras, nas dores. Então, assim, ele retrata, por isso que eu digo que não é necessariamente um livro agradável, porque ele retrata a alma humana em toda a sua sombra, em toda a sua imensidão, eu diria aí, de complexidade, né? Nas principais aventuras, dilemas que a natureza humana é capaz de vivenciar do ponto de vista do sexo, do amor, das tensões que regem essa vida, né? Das questões aí políticas e sociais que emergem nesse contraditório de dominação, nas questões de violência, né? E nos lugares que nós ocupamos na sociedade, nesse período que a elite intelectual de Praga é convidada a assumir um lugar diante da vida. E ele faz tudo isso provocando reflexões profundas, que eu diria que ainda são extremamente temporais, né? E é exatamente a base central do livro, quando ele chama a insustentável leveza do ser. A pergunta crucial como base filosófica que ele nos convida é, né? É possível, faz sentido vivermos uma vida só em função de uma aparente leveza, de um bem-estar individual? É possível eu me apartar das dores e das angústias do mundo? E o livro vai, né, nos convidando a entrar nessas reflexões, né, de que nós precisamos, e esse é o ponto de vista dele, do autor, né, assumir lugares na vida. Existem pesos que precisam ser vividos do ponto de vista da responsabilidade social, daquilo que é o nosso papel neste mundo, no meio, né, cultural, social que nós estamos inseridos. Eu diria que esse momento de pandemia nos convida, né, a olharmos para esse lugar. É muito fácil, né, digo para mim mesmo, para muitos de nós, estarmos aqui isolados, né, no isolamento social, com as condições ideais de convivência, preservando os empregos, o trabalho, o alimento, mas entrar em um espaço de compaixão verdadeira, mas também de ação, de mobilização por aqueles que sofrem, né? E ele traz o risco dessa leveza, ela pode se transformar como indiferença, como um distanciamento, como uma negação do mundo ao qual nós vivemos. E isso me faz lembrar um amigo em São Paulo, Guilhermo Santiago, que ele é músico, né? E Guilhermo Santiago foi morador de rua, e ele sempre foi uma criança muito sensível, e ele disse que na sua sensibilidade a música foi aquilo que o fez despertar para a vida. E ele começou a produzir música ouvindo os pássaros na rua, mas essa sensibilidade era quase como se fosse uma pele, um tecido emocional exposto, e ele não conseguia conviver com isso. Então, toda a vida que ele chegava em casa, que ele ligava a televisão, que ele via os problemas, as dores, que se lembrava da sua própria infância, ele desligava a televisão. Porque ao desligar a televisão é como se os problemas do mundo desaparecessem.
mas é uma pseudo-solução, né? E ele disse que ele foi crescendo e foi vendo que não dava para se desligar desses problemas. E ele fez da música um instrumento de transformação e de conexão de povos. Ele usou a música para poder resolver alguns dilemas da sociedade, quer sejam conflitos entre povos, né, situações indígenas em luta de terra. Então ele foi buscar, né, se colocar como agente, como sujeito de transformação a partir desse fazer. Existem pesos que são necessários serem vividos e serem honrados por aquilo que são as nossas escolhas cotidianas. E dentro das organizações, dentro da sociedade. Então o livro, ele nos convida de fato a olhar, e muitas vezes, né, com um embrulho no estômago, saindo de dentro para fora, mas é preciso nascer como um parto. Esse lugar social, né, de transformação e de agentes de mudança. Fica a dica e lembre-se, porque ler é a maior de todas as viagens. Quem não muda sua mente, permanece semente.